Oi, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas, da família Espírita Ceareiros do Amanhã. Essa casa tão abençoada, que faz tanto bem para todos nós. É um prazer estar mais uma vez aprendendo, dividindo o aprendizado com vocês, porque quando eu estou aqui nessa situação, eu me considero também como um aprendiz, porque nós somos eternos aprendizes. E a abençoada doutrina espírita nos ensina isso, que nós estamos em constante crescimento pessoal. E o crescimento pessoal faz parte da vida de todos nós. Por isso que é muito prazeroso tentar dividir, digo mais uma vez, esse aprendizado com vocês, e falar um pouco sobre a mensagem de Jesus, hoje especificamente num tema que envolve o crescimento espiritual, o conhecimento espiritual, o conhecimento moral, certo? E está, de certo modo, incluso no capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Mais especificamente nos itens 10, 11 e 12. O Evangelho de João, considerado o mais espiritual e o mais enigmático, apesar que todos são importantes, mas os três demais são considerados mais históricos, mas todos têm a grande utilidade e a grande profundidade de conter os ensinamentos de Jesus. Ele nos fala acerca de que as pessoas, os seres, os servos, que por terem algum tipo de conhecimento elevado, cometerem algum erro, será castigado, né? Ou serão castigados. Os servos que, mesmo tendo um conhecimento elevado e cometerem erros conscientemente, serão rudemente castigados. E aqueles que, mesmo cometendo erros, os cometem por não terem um conhecimento maior, por ignorância, digamos assim, também pagarão, mas terão uma pena ou um castigo menor. As religiões convencionais conseguiram, ao transformar Deus, essa força universal que construiu todas as galáxias, repito, as religiões convencionais, com todo respeito a todas elas, conseguiram, de maneira sistemática, transformar esse Deus onisciente, onipresente, onipotente, causa primária de todas as coisas, em um ser vingativo. E nós sabemos que Moisés, que foi o precursor da ideia de um Deus único, durante toda a sua trajetória pelo deserto, que durou 40 anos, ao lidar com um povo rude, sem um conhecimento maior, mais profundo das coisas divinas, teve que ser realmente muito duro. E ensinou aquele povo a obedecer a Deus, seguindo as leis divinas, expressas nos 10 mandamentos, os ensinou de forma, digamos assim, muito rude, porque era um povo que não tinha como assimilar um conhecimento mais profundo por conta do seu estado de ignorância. E o que aconteceu? Aconteceu que depois da partida de Jesus, quando houve um pacto entre o Império Romano para parar com a perseguição aos cristãos, né? Um pacto de paz onde a religião foi institucionalizada,
a partir de Constantino, o que aconteceu foi exatamente isso. Transformaram Deus num ser que apenas castiga, que apenas pune, e aos poucos a imagem e a mensagem de Jesus foram sendo distorcidas, esquecidas, alteradas, e o resultado é que o Novo Testamento, como também até algumas passagens do Antigo Testamento, ficaram incompreensíveis, entendeu? E contraditórias. Mas a doutrina espírita veio recuperar toda a pureza da mensagem de Jesus. E esse texto de João, que fala sobre a punição às pessoas que desobedecerem ao seu Senhor, ele também está presente em outra linguagem, com outras palavras, nos evangelhos de Lucas e de Marcos. E o resumo disto aí significa sempre aquela velha máxima do Evangelho, que a cada um será dado as suas obras, mas aqui com um aspecto mais profundo, que poderíamos acrescentar que a punição, o castigo ou a retribuição vem não só através segundo as obras, mas segundo o conhecimento. E aí a doutrina espírita entra numa situação muito interessante e benéfica para todos nós, porque ela permite que, através dos ensinamentos dos próprios espíritos, a pureza, repito, da mensagem de Jesus venha a ser resgatada. Então, o que eu quero dizer com isso é exatamente aquilo. Todos nós somos factíveis e falíveis. Nós nascemos, fomos criados como espíritos simples e ignorantes, não ignorantes no sentido de valentia, é claro, mas de falta de conhecimento, e através do livre-arbítrio, com o passar dos séculos, com o encadeamento das reencarnações, nós podemos nos aprimorar. Claro que isso demanda trabalho e muito tempo, além até da nossa capacidade de refletir sobre quanto tempo isso pode levar. Então estamos em perfeita harmonia a cada passo que damos para crescer. Não somos ainda perfeitos, mas somos seres perfectíveis, ou seja, podemos alcançar a perfeição. Mas na trajetória de todos nós cometemos muitos erros. Claro, o aprendizado é feito de erros. E nesse aprendizado e nessa trajetória, nós, quando partimos do plano material para o espiritual, vamos ter as recompensas de acordo com nossas ações. Mas como afirmou Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, há um detalhe aí importante que temos que analisar, que é o seguinte: a mensagem cristã, a mensagem de Jesus, que se espalhou, lógico, pelo mundo inteiro, durante algum tempo ficou restrita às seitas ou religiões cristãs. E como é que se pode exigir de alguém que é de outra seita, de outra religião, de outra crença, que não seja baseada nos ensinamentos de Jesus, possa conhecer os seus ensinamentos, ou seja, seguir a norma determinada por ele, de que a cada um será dado segundo suas obras? Aí é que entra exatamente a bênção de nós termos tido a oportunidade de conhecer e fazer parte da doutrina espírita. Uma doutrina que respeita todas as religiões, que explica todos os supostos mistérios que envolvem a existência de Deus e muitas das lições de Jesus. Porque se nós observarmos, quando nós partimos para um estudo teológico da figura de Jesus e da grandeza de Deus, sempre dentro da teologia convencional das religiões institucionalizadas,
inclusive o catolicismo e o protestantismo, existe um ponto em que nós chegamos à seguinte frase: ah, por que é que não se explica isso ou aquilo? Aí é o mistério da divindade. Realmente, existe o mistério da divindade, claro. Nós não podemos ter conhecimento pleno de todos os poderes de Deus, todos os poderes divinos. Mas a doutrina espírita nos dá uma pequena luz, nos dizendo que os fatos todos que existem são lógicos. Não existe milagre. E esses mistérios da divindade, os próprios espíritos afirmam, não só no livro dos espíritos, como no livro dos médiuns, como no Evangelho segundo o Espiritismo, que existem coisas que nós não podemos alcançar agora. Mas um dia o véu vai se descerrar diante do nosso espírito, diante do nosso ser. Então, nós temos que entender que Deus não pode punir. Quando no Evangelho de Marcos, Jesus afirma que aquele que muito tem, muito lhe será acrescentado, enquanto que aquele que nada tem, tudo lhe será tirado, nós não podemos jamais admitir, pela lógica, que Deus vai tirar alguma coisa de alguém. Ora, se Deus nos deu o potencial, se o próprio Jesus disse que nós somos deuses, se Deus colocou dentro de cada espírito, vou usar uma expressão aqui que não sei se é adequada, um átimo ou um átomo de divindade, por que Ele vai nos tirar isso? Então, não há lógica nessa interpretação. Nos ensina o Espírito Simeão, num comentário nesse capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, que quando se diz que, quando Jesus afirma que o que nada tem lhe será tirado, significa que o próprio Espírito é que vai neutralizar ou tirar aquela ação, ou aquele bem, ou aquela virtude dele. É como se se plantasse alguma coisa e depois não se alimentasse ali aquela planta com água, não se regasse aquela planta. Então, todos nós começamos com pouco conhecimento. Todos nós começamos com pouco conhecimento, talvez zero, e vamos evoluindo. Então, aquele que muito tem, ou seja, aquele que muito tem, porque durante o período da sua existência como espírito, através das reencarnações, conseguiu galgar, à guisa de muito trabalho, sacrifício e erros e acertos, galgar um certo nível de conhecimento. E aquele que recebeu na mesma proporção, porque todos, sem exceção, todos nós, fomos criados como espíritos simples e ignorantes. Então, o nível é o mesmo. Mas aquele que ficou com pouco foi porque não quis, ou não soube, ou não teve oportunidade, ou de alguma forma não evoluiu dentro daquilo que estava proposto, está proposto a cada um de nós. Então, lhe será tirado por quê? Porque houve uma estagnação e ali se colocou, tipo assim, um ponto final. Ou seja, ali não vai mais ter, digamos assim, os espíritos não regridem, mas aquele que não tem nada e que o pouco que tem lhe será tirado, significa isso, que pelo menos durante algum tempo, aquele que nada tem, ele escolheu, através de seus erros, ficar ali estagnado. Então, a sabedoria divina, a inspiração, vai alcançar os espíritos que estão em um nível melhor e trabalhando para se melhorar, entendeu? Não adianta, já dizem, na própria obra de André Luiz, no Missionário da Luz, tem casos exemplares disso, de que, às vezes, os próprios espíritos que estão para nos proteger, para nos iluminar, para nos acompanhar no dia a dia, diante da relutância e da dureza do coração de alguns seres encarnados que preferem permanecer no erro, eles desistem. Eles desistem. Por quê? Porque é tipo assim, malhar em ferro frio. Então nós aqui temos que nos esforçarmos para crescermos. Então nós precisamos entender que todos nós aqui estamos na Terra com o objetivo de crescer inúmeras vezes, frequentemente, constantemente, durante todo o tempo, porque nós simplesmente somos seres eternos. Então, nós precisamos agradecer a Deus
por ter a doutrina espírita como norte e nos conscientizarmos de uma coisa. Para quem é conhecedor da doutrina espírita, as coisas são muito mais difíceis. Por quê? Porque não basta a prática, a ida ao centro espírita, o conhecimento das obras, sem uma contrapartida através de ações, certo? Porque como o próprio Paulo disse na sua epístola aos Coríntios, né, se nós não tivermos dentro de nós, certo, o ato de executar e praticar a caridade, nós seremos como o sino, né? Aquele sino, né, que você bate e só tem o som e cadê? E não tem consequência. Então nós precisamos entender que temos que praticar. Não adianta, os espíritos dizem que é importante o conhecimento intelectual, tanto que nas instruções dos espíritos há essa orientação: espíritas, estudai, instruí-vos, não necessariamente com essas palavras, mas dizendo que é importante que nós nos instruamos para podermos ter conhecimento da lei e agir dentro dela. Só que, se nós não praticarmos aquilo que sabemos que tem que ser praticado, então o nosso dever, a nossa obrigação é pagar por esse erro. Ou seja, se nós temos conhecimento e não colocamos aquilo que adquirimos através do estudo em prática, transformando em ação em benefício das pessoas, nós estamos perdidos. Aí vem o caso daqueles que não tiveram oportunidade, como diz no Evangelho de João, não tiveram a oportunidade de conhecer, a oportunidade por alguma razão de tomar conhecimento de certos aspectos da lei, em cometendo o mesmo erro que comete aquele que é esclarecido, a sua pena será menor, certo? O seu castigo será menor, porque perante a lei divina não há castigo. A lei divina não há castigo. Há apenas uma lei de causa e efeito. Por isso que é preciso que nós possamos entender o quanto é importante nós tentarmos nos melhorar. Não significa que temos a obrigação de ser melhores já, lógico, mas temos a obrigação de tentar ser melhor. Porque no processo de reencarnação, nós vamos do outro lado, quando nós chegarmos, o véu vai cair e nós vamos ter oportunidade de analisar toda a nossa trajetória, certo? Para então entendermos por que estamos em tal ou qual posição. Porque assim como na Terra, os espíritos, os seres humanos, mesmo que cometam erros, quando eles se deparam com a justiça, grande parte de todos eles se acham injustiçados. Se acham injustiçados. Não, eu não merecia isso. Enfim, todo mundo é santo. E no mundo espiritual a mesma coisa. Nós vemos na literatura de André Luiz inúmeros casos de pessoas que fazem o mal, que praticam o mal na Terra e depois passam lá, quando chegam na espiritualidade, que tem a oportunidade de ver os erros que cometeram, dão uma de bonzinho, entendeu? Não fiz isso, eu não mereço isso. Sem contar aqueles que, além de negarem, continuam impregnados da prática do mal. Continuam sem admitir que erraram e que estão ali apenas para cumprir o que a lei de Deus determina. Então é necessário que nós possamos refletir sobre isso, porque a lógica do Evangelho, ela só pode ser entendida se nós nos aprofundarmos no conhecimento da doutrina espírita, ou no mínimo de obras espiritualistas, sem serem determinadas por convenções dogmáticas impositivas. A gente não pode admitir que haja na Terra nenhum documento feito ou assinado por um homem de maneira formal que não obedeça uma lógica divina com relação às leis de Deus. Temos todos os respeitos, temos todo o respeito pelos documentos oficiais das religiões, temos todos o respeito pelas encíclicas, que em geral trazem grandes benefícios, certo? Mas precisamos entender
que é necessário a gente olhar todas as coisas com a lógica do que determina a lei divina em compatibilidade com as leis que regem a vida social de cada país, de cada cidade e de cada estado, certo? Uma lei divina, ela está acima de qualquer outra lei. Por que é que alguém que comete um crime, por exemplo, alguém comete um crime bruto, estúpido, entendeu? Terrível, comete um estupro, um ato de selvageria, mata alguém e depois fica impune e 3 meses depois ou um ano depois desencarna sem ter tido a oportunidade de pagar pelo que fez. Não é um mistério? Por que é que uma criança, às vezes, nasce já com um defeito congênito, com um câncer que é detectado no útero da mãe, entendeu? E aquela criança nasce com esta ou outra doença tão grave. É mistério da lei de Deus? Não, não é mistério. É a lei de Deus na sua mais profunda justiça de causa e efeito. Certo? Não há nada que Deus possa nos impor que nós não mereçamos. Nada. Agora, se nós fazemos o bem, se temos fé, há até uma possibilidade de, em alguns casos, ainda como seres humanos, podermos superar doenças, dificuldades, entendeu? E outras situações, se nós formos merecedores de que possamos receber uma bênção divina em virtude dos atos que nós praticamos, dos atos bons. Então, a prática do bem pode nos levar a conseguir superar dificuldades, a conseguir, como se diz no linguajar tradicional da religião católica, conseguir algumas graças, como dizem as religiões, mas por merecimento, se nós merecemos, e não gratuitamente, porque o Criador não iria dar benefício a alguém que não merecesse, em detrimento de outros que merecem e não poderiam receber. Então, esta é a máxima, é a lógica da lei divina, da lei de Deus expressa nos evangelhos. Aquele que muito tem, muito lhe será cobrado. Aquele que nada ou pouco tem, até o pouco que tem, lhe será retirado. Mas Deus não tira nada de ninguém, certo? O próprio Espírito é que permite que as suas virtudes fiquem neutralizadas por muito tempo. É uma questão até da causa da mediunidade. Existem médiuns com profundo grau de mediunidade que não utilizam de maneira correta esses dons, ou não utilizam de nenhuma maneira, certo? E que depois perdem a capacidade de prestar benefício, de servir e de fazer o bem através da mediunidade, que é exatamente uma das maiores bênçãos que alguém pode receber, mas muitos, aliás, talvez grande parte, fraqueja, tropeça quando vai cumprir essa missão. Inclusive, tem casos em que o próprio médium, ele não entende a profundidade e a responsabilidade que tem. A grande responsabilidade que tem. Então, meus irmãos, meus amigos, nós estamos sempre atentos a procurar, nas palavras de Jesus, encontrar a lógica que está implícita nas parábolas, nos ensinamentos, e abrir a nossa mente para que, quando um texto bíblico, ou do Antigo ou do Novo Testamento, aparentemente está em contradição com a lógica da vida, a gente tem que entender que o Senhor da vida não vai colocar nada ilógico nas nossas mãos. É preciso estudar, compreender, analisar, mas no caso de não termos condições de estudar, conhecer e analisar, até por falta de um nível intelectual maior, tem remédio para tudo: fazer o bem. Assim sendo, mesmo que nós não sejamos espíritas, ou não tenhamos uma religião definida, ou não sejamos intelectualmente desenvolvidos, se nós fizermos o bem, aí meio caminho andado. Segundo Pedro, significa dizer que o amor cobre a multidão de pecados. PT, saudações, como se dizia antigamente. Então, a gente tem que entender que
essas situações de crescimento e de evolução, elas são resolvidas através de um processo que é o processo mais lógico que existe. É o processo da reencarnação, sem a qual nada seria explicado em termos lógicos para os problemas e as dificuldades que enfrentamos no dia a dia. E o Pai sempre vai ter um lugar para todos nós. Mesmo que nós nos percamos do rebanho, mesmo que nós nos desvirtuemos do caminho, Ele vai em nosso socorro. Ele é capaz de, para reencontrar uma ovelha que através dos erros se desgastou, Ele é capaz de até deixar as outras ovelhas para recuperar aquela que se perdeu. Eu sou a ovelha perdida que nos montes da vida se extraviou. Errei, me perdi no caminho, mesmo assim sozinho, sei que não estou. Pai, eu sou tão pequenino, tracei o meu destino nos erros do passado. Sigo caindo, levantando, renascendo e tentando redimir meus pecados. E o meu pastor deixa as outras ovelhas pra me procurar. Ele é todo bondade, não vai me castigar. Pela sua vontade ninguém vai perecer. E se mais uma vez eu me perder, o meu Pai outra vez me fará renascer. Que a paz do Senhor esteja sempre com todos nós.